Salve, salve palestrante, seja muito bem-vindo, Guilherme Eto aqui. Olha só, se você chegou até essa página aqui, existem duas possibilidades. Ou você já é um palestrante e está querendo alavancar sua jornada, está querendo saber mais de ferramentas, enfim. Ou você está querendo começar dentro desse mercado. Esse vídeo foi feito pensando tanto para um quanto para outro caso. Então fica até o final porque ele vai fazer muito sentido e eu tenho certeza que ele vai clarear muito a sua ideia sobre a carreira de palestrantes, certo? E a pergunta que eu mais recebo aqui, quando nas redes sociais, as pessoas que me abordam, enfim, é assim: Guilherme, o que eu preciso fazer para me tornar um palestrante? Ou então, qual o passo a passo para ter sucesso nesta jornada? Enfim, as pessoas são pessoas que querem começar dentro dessa carreira, mas elas não sabem exatamente o que precisa fazer ou então como é que faz para crescer dentro dessa carreira. Então, eu vou te revelar que existe uma fórmula. Não é uma fórmula matemática, mas é uma fórmula de letras. Eu quero que você entenda que depois que você compreender esses 3 pontos dessa fórmula, sua visão vai ficar muito mais aberta com relação à carreira de palestrantes e com relação ao plano de ação que você precisa ter para conseguir ter excelentes resultados dentro dessa jornada. E a fórmula é P mais P mais P, certo? Eu vou te explicar o que significa cada um desses P's aqui para você entender e que você possa nortear a sua caminhada em cima desses P's. Isso aqui é como se fosse o passo inicial, beleza? Olha só, mas antes de eu te contar o PPP do palestrante, eu quero te contar uma história rapidinho só para te contextualizar e te mostrar uma coisa. Há pouco tempo eu comprei uma casinha de boneca para minha filha. Eu tenho uma filha que tem menos de 1 ano e eu comprei uma casinha de boneca para ela. Ela ainda não consegue brincar com isso, ela ainda é muito novinha, mas eu gostei da casinha, comprei, enfim. Chegou a casinha aqui na minha casa pela internet, comprei pela internet, eles entregaram aqui em casa. E aí eu fui montar essa casinha de boneca da minha filha. Minha filha chama Clara, ela vai fazer 1 ano. E aí, no momento em que essa casa chegou, eu fui ali todo, vou montar a casinha para ela, enfim. Abri a caixa, comecei a abrir todos aqueles pacotes que tinham uma infinidade de peças. E aí, por feeling, por intuição, eu comecei a montar aquela casinha. Então eu pegava uma pecinha, eu falei assim, acho que isso aqui parece uma base, acho que pode ser a base da casa. Uma outra peça que tinha um formatinho onde ela encaixava, eu falei, acho que isso aqui encaixa aqui. E aí eu fui tentando montar essas pecinhas por achismo, né? Eu achei, eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui, vou tentar montar aqui, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Resultado, tinha passado meia hora e eu não tinha praticamente saído do lugar. Até que então a minha esposa vira para mim e fala, amor, você tá vendo que as pecinhas elas têm uma numeração? Provavelmente existe uma forma mais fácil de a gente fazer isso, né? E aí, de fato, existia. E aí o que eu fiz? Escutei a minha esposa, peguei o manual, abri o manual e eu vi que atrás de cada pecinha havia uma numeração. E aí simplesmente no manual falava assim, achei a pecinha número 1, eu pegava a pecinha número 1. E aí, aqui está o formato que ela se encaixa com a peça número 2. Aí eu via que tinha um formatinho que ela se encaixava com a peça número 2. Agora, acha a peça número 3, enfim. Em menos de 15 minutos eu estava com o primeiro andar da casinha montado. Aí fui para o segundo andar. Agora tem 2 entradas nas extremidades onde você vai fixar a peça de número 15, por exemplo. E assim eu fui fazendo. Resumo, em 30 minutos a casa ela estava toda montada e pronta para minha filha brincar. Por que eu estou começando esse vídeo te contando essa história? Porque isso que aconteceu comigo, isso que eu fiz, é exatamente o que a maioria das pessoas que querem começar dentro do mercado de palestras, elas fazem. Como assim, Guilherme? Me explica um pouco mais. As pessoas, elas começam dentro desse mercado por feeling, elas começam por achismo. Em qual sentido você está querendo me dizer isso? No seguinte sentido, as pessoas muitas vezes acham que uma palestra é uma apresentação de PowerPoint, onde elas podem simplesmente incluir os conhecimentos que elas possuem dentro de uma apresentação de PowerPoint. Isso definitivamente não é uma palestra, certo? Então o que eu quero que você entenda aqui, o primeiro P, nós vamos chamar de atenção ao produto, certo? Eu preciso que você entenda que uma palestra não é uma apresentação de PPT.
onde você coloca os conhecimentos que você tem. Então, o maior erro que eu vejo, o erro número 1, é o erro na concepção do produto. Erro no produto. As pessoas montam as suas apresentações baseados em achismo, baseado em feeling. Ah, eu acho que as pessoas vão gostar do que eu vou criar. Eu acho que essa é uma estrutura de uma palestra. Eu acho que se eu montar, igual eu estava fazendo, eu acho que se eu montar desse jeito eu estou construindo uma base. Entende? A mesma coisa as pessoas que estão começando nessa jornada, elas fazem. Só que definitivamente uma palestra não é uma apresentação de PowerPoint. Se fosse apenas para eu transmitir um conhecimento para você, se fosse apenas para eu evidenciar uma informação que eu tenho, que eu queria te passar, seria muito melhor eu te mandar por escrito. Muito mais proveitoso eu te mandar um e-mail, ou então eu escrever um texto e te enviar. Mas por que as pessoas procuram palestras? Por que se as pessoas querem adquirir conhecimento, elas procuram palestras e não necessariamente eu posso escrever um texto? Por que as empresas não contratam pessoas para escrever textos sobre conhecimento? Ou por que as empresas não compram livros apenas e distribuem para os seus colaboradores dentro de uma convenção? Por que elas querem um palestrante ali dentro? E eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma outra pergunta de quando você estudava na escola. Lembra quando você estudava na escola e você tinha um professor que você gostava mais da aula dele do que da aula de um outro professor? O que esse professor que você gostava fazia de diferente que o outro professor não fazia? Os dois te transmitiam conteúdo, certo? Os dois transmitiam informação, certo? Mas por que o professor A era melhor para você do que o professor B? Porque o professor A, ele, além de te ensinar, ele conseguia te entreter, ele conseguia te engajar, ele conseguia te motivar. E essa é a razão da criação do seu produto. Então, uma palestra precisa além de ensinar, ela precisa entreter. Entreter, só para fazer um parênteses com você, entreter, a palavra entreter vem de entretenir no francês, que seria manter conectado, manter junto. Isso é um dos principais pilares de uma palestra. Então, além de ensinar, ela precisa te manter entretido. Por que a aula do professor A era muito melhor que a aula do professor B? Porque ele te mantinha entretido. Eu não sei o que ele fazia, se ele contava piada, eu não sei se ele contava história, eu não sei se ele levava alguma ferramenta para você, algum experimento, eu não sei se ele era engraçado, eu não sei. Mas eu sei que a aula dele era muito melhor do que a aula do outro professor. Porque além de aprender, ele me entretinha. E quando você entretém, significa que colocar as pessoas em estado de flow, de fluxo. As pessoas não veem a hora passar. Você sabe qual que é a melhor sensação para um palestrante? A primeira melhor sensação é as pessoas não ficarem o tempo todo olhando para os seus relógios, tá? Para os seus celulares. Ah, eu tô doido para essa palestra acabar. E as pessoas chegarem no final da sua palestra e falar assim, nossa, eu nem vi o tempo passar. Isso é o maior sinal de que as pessoas entraram em flow, em fluxo com você. Significa que você conseguiu entreter as pessoas durante a sua apresentação. E além disso, ela precisa, além de entreter, além de ensinar, ela precisa de ativar. O que é ativar? Dentro de um tempo que você tem numa palestra, que vai variar aí de 18 a 20 minutos, seria, por exemplo, modelo de palestra TED Talks, por exemplo, tá? Mas é uma outra história. Mas em média a gente trabalha palestra de 1 hora, 1h30, 2 horas, já começa a ficar demais. Mas entre 1 hora, 1h30, você tem que conseguir ensinar, entreter e ativar. O que seria a ativação? Dentro de um período de 1 hora, 1h30, não é tão simples você gerar uma mudança extremamente profunda dentro de uma pessoa. Mas o objetivo da palestra é jogar essa sementinha, que ela saia ativada, para que num próximo momento ela queira dar continuidade naquilo dali. Então eu sei quando uma palestra é boa, quando as pessoas elas conseguem sair com ações específicas a serem realizadas e elas conseguem colocar em prática aquilo que elas aprenderam e continuar a sua linha de desenvolvimento ao longo de um tempo. Então devem ser os 3 pilares fundamentais da criação do seu
produto. Entender que não apenas ensinar, que não apenas transmitir um conhecimento, mas fazer daquilo ali um show, um espetáculo. Entende? Esse é o grande diferencial. É fazer daqueles momentos que as pessoas estão ali, que eles valham cada centavo, que eles valham cada minuto investido, que você dê o seu melhor e consiga fazer dentro desse ponto, certo? Só que muitas pessoas ainda não caíram na real. Muitas pessoas ainda estão fazendo apresentações, colocando ali um tanto de informações, sem conexão nenhuma, sem estrutura nenhuma, entende? E aí é a mesma coisa. Por que será que um cara, quando vai criar um filme, por exemplo, um roteiro de um filme, o cara estuda cinema, o cara estuda storytelling, estuda comportamento humano, estuda um tanto de coisa para conseguir criar um filme? Ou você acha que um cara que está escrevendo um roteiro de um filme, ele simplesmente está aqui, eu vou ali escrever um roteiro de um filme e vou começar a pegar um papel, um computador, eu vou começar a escrever o que vem na minha cabeça. Ou então uma novela. Ou então, você já imaginou, você está assistindo uma novela, vamos pegar uma novela. Novela é ótimo para isso. O que acontece numa novela? Você tem o início da novela, aí a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega no clímax. Na hora que chega no clímax, o que acontece? No próximo capítulo. O que isso gera em você? Gera uma conexão. Oxe, eu não posso perder o próximo capítulo da novela, porque vai revelar aquele clímax. É a mesma coisa numa palestra, só que numa palestra você tem que fazer isso dentro da sua apresentação por completo. A apresentação ela vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. Existem personagens, existem histórias, existem dores, existem necessidades. E aí você chega num clímax, e aí tem o desfecho desse clímax, onde você resolve e fala passo 1, passo 2, passo 3, o que fazer, e a pessoa consegue ter essa noção desse ganho, dessa transformação que ela teve. Então existe uma estrutura, e as pessoas estudam essa estrutura para poder criar palestras que são palestras extremamente transformadoras. Então o maior erro das pessoas tá ligado à estrutura das suas palestras. Um dos maiores erros dos palestrantes, principalmente que estão começando, tá ligado a um erro estrutural. Criam palestras que não tem começo, meio, fim, não tem lógica, e as pessoas que estão assistindo não conseguem ver uma conexão. E pior do que isso, elas não conseguem ficar entretidas. Logo, tem milhares de distrações, todo momento tem uma coisa apitando no celular, a pessoa se desconecta e aí fala que a sua palestra não é boa, certo? Então, por quê? Porque você não soube criar uma estrutura que faça sentido. Existem diversas formas de fazer, diversas estruturas. Se você pegar, por exemplo, tem o Joseph Campbell, que tem um livro que chama O Herói de Mil Faces, um dos precursores da jornada do herói, onde você tem uma pessoa que tem a vida comum, aí ela está vivendo a vida dela, depois ela passa por um problema, aí ela não sabe se ela consegue resolver aquele problema, aí de repente ela só tem uma saída de encarar aquele problema, aí aparecem vilões, aparecem aliados, aí ela consegue ter uma primeira vitória, enfim, tarará. Você percebe que existe um contexto para ser seguido? Imagina criar a sua apresentação seguindo esse contexto. Esse é o pilar fundamental. Criar um produto que siga uma estrutura. E eu chamo essa estrutura de neurologicamente correta, que vai ter início, meio e fim, e dentro de cada uma dessas etapas vão ter estruturas que vão fazer sempre com que as pessoas queiram ir adiante na sua apresentação, se mantendo conectadas a você. Então esse é o primeiro pilar que eu preciso que você entenda. O maior erro das pessoas é criarem palestras, criarem produtos que não seguem uma estrutura, simplesmente colocam informações, colocam detalhes e acham que apenas transmitir um conhecimento é fundamental. E isso não é uma verdade. Beleza? O ponto número 2 eu vou chamar de posicionamento. Posicionamento. Se eu pudesse definir posicionamento para você, seria o lugar que você ocupa na mente das pessoas. Então, olha só. Quando as pessoas falam de determinado tema, elas associam ao seu nome? Se a pessoa fala o seu nome, vê o seu conteúdo em rede social, ela sabe exatamente daquilo que você se posicionou? Ela sabe no que você é especialista? Ela sabe no que você é referência? Esse é um ponto fundamental que você precisa pensar nessa carreira. No que eu quero ser referência. Qual a minha especialidade? Ou seja, por que as pessoas vão querer te escutar? Provavelmente as pessoas vão querer contratar o seu trabalho
contratar a sua palestra porque você tem algo a oferecer, você tem um conhecimento a oferecer para aquelas pessoas, você é um especialista naquela área, certo? E um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem, vou até colocar aqui, ó, erro generalistas demais. O que é isso? A pessoa, quando está começando, ela acha que ela precisa falar de um tanto de coisa ao mesmo tempo, que ela vai estar abrangendo o máximo possível do mercado e expandindo as suas possibilidades. Isso é um grande erro quando as pessoas estão começando dentro desse mercado. Porque você não se torna referência em assunto nenhum. Quem fala de muita coisa não é especialista em nada. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para você é: você precisa se posicionar dentro do mercado, definir qual é o seu nicho de atuação, especificamente o que você vai precisar estudar mais, se tornar especialista, buscar mais informações, porque você trabalha com conhecimento, você trabalha com informações. Logo, você vai precisar ter conhecimentos específicos em determinados assuntos. Mas, Guilherme, o que eu preciso fazer para me posicionar, para definir esse posicionamento? Fazer para definir este posicionamento, tá? Existem diversas coisas que você pode pesquisar na internet e tal. Mas basicamente, o que eu quero te falar é: você precisa falar de um tema que verdadeiramente faça os seus olhos brilharem. Você tem que pensar nisso. Não é só por dinheiro, tá? Não tô falando que não é importante, mas não é só por dinheiro, tá? Tem que ser uma coisa em que você não vai se cansar no longo prazo daquilo. Perceba, se eu acabei de te falar que você vai ter que ser um especialista nisso, cara, você vai ter que estudar sobre isso. Você vai ter que meter a cara mesmo nos estudos, ficar bom, sabe? Aprender, ler livros, consumir conteúdos. Agora, você já imaginou consumir conteúdos, ler livros de assuntos que você não gosta, mas você faz aquilo apenas por dinheiro? Você acha que no longo prazo isso vai se sustentar? Provavelmente não. Então isso é um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo. O que está na onda no momento? Vou começar a estudar sobre esse tema porque está na onda no momento. Agora está na moda, está todo mundo falando sobre isso. E acaba que lá na frente a pessoa fala: nossa, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu gosto de falar. Então, você vai escolher o seu posicionamento. Quando você vai numa livraria, pensa assim: quais são os principais temas dos livros que você tem lido? Quando você entra, por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, aqui na minha cidade tem uma livraria muito famosa que chama Leitura. E aí perto da minha casa tem um shopping, e no segundo andar dessa livraria, eu sei que é ali que estão os livros que eu gosto. Então sempre que eu vou nessa livraria, eu já subo as escadinhas da leitura, já estou lá em cima, eu já tenho a área ali. É psicologia, é liderança, é comunicação, enfim, são as minhas áreas de atuação. É onde eu me posiciono enquanto palestrante. Então eu trabalho muito com gestão de pessoas, com liderança. Eu já sei exatamente quais são os conteúdos que eu gosto de consumir. Isso é um dos maiores indicadores do meu posicionamento, aquilo que faz os meus olhos brilharem. E foi exatamente isso que eu fiz no início da minha caminhada. Na minha jornada de transformação, eu comecei falando para líderes. Por quê? Porque era a minha expertise, era aquilo que eu mais consumia, era aquilo que eu mais buscava dentro da minha história. Eu montei a minha primeira empresa com 22 anos. Eu precisava desenvolver a minha capacidade de gestão, de liderança. Então foram os primeiros temas que eu estudei, foram as primeiras coisas que eu comecei a me apaixonar. Então quando eu comecei dentro da minha carreira de treinador e palestrante, eu comecei exatamente falando desses temas que eram os temas que faziam os meus olhos brilharem e que eu mais consumia conteúdos. Então eu já tinha uma certa bagagem dentro daquilo dali, certo? Então você precisa ficar atento a esse ponto, tá? Para que você possa se tornar uma autoridade dentro do assunto. E aí eu quero colocar essa palavra aqui, uma autoridade. E eu quero colocar até com um asterisco aqui. Ser autoridade é importante? Sim, é importante. Você vai conseguir começar a cobrar mais caro? Sim. Só que isso não é pré-requisito para você começar. Então, eu quero evidenciar isso aqui. Você não precisa ser autoridade para começar. Um segundo ponto que eu quero que você entenda. Você não precisa ter 10, 20, 30 anos de experiência. Experiência para começar. E um último ponto que eu quero te dizer
é que você não precisa de dezenas de títulos, certificações e etc. para começar. Galera, isso é um ponto que é extremamente importante e no dia que eu descobri isso aqui, que foi um ponto de virada na minha vida. Vou te contar essa história. Quando eu estava para começar na minha carreira de palestrante, existiam alguns sabotadores em mim, que eram assim, ó, eu já estava estudando para isso, já estava buscando conhecimento, já estava buscando um tanto de coisa, formações, cursos, enfim. Só que eu achava que eu nunca estava pronto, porque dentro de mim havia uma voz que falava assim, ó, você vai começar a dar palestra? Você vai começar a dar treinamento? Mas você não tem nem 15 anos de experiência nisso ainda. Você ainda não tem todos os títulos, você ainda não tem mestrado, doutorado, você ainda não tem isso. E vinha também, mas você ainda não é autoridade. Por que você acha que as pessoas vão querer te escutar? Por que você acha que as pessoas vão querer consumir os seus produtos? Isso era uma voz que vinha latente lá dentro da minha cabeça. E um belo dia eu estava numa formação, com um amigo de formação, que inclusive hoje é meu mentor e um grande amigo, e eu comentei com ele sobre essas crenças que eu tinha, e ele me falou uma coisa que foi um ponto de virada na minha vida, que foi o seguinte, Guilherme, nós estamos aqui nesse treinamento já tem uns 3 dias. Nesses 3 dias, a gente conversou de diversos assuntos, a gente conversou de vários temas, e eu aprendi muita coisa com você ao longo desses 3 dias. E eu não sou uma pessoa que não sou estudada, pelo contrário, eu estudo bastante, eu faço muito treinamento, leio muito livro. E eu aprendi muita coisa genial com você ao longo desses 3 dias. Agora, você imagina o tanto de empresa que gostaria de aprender isso que eu aprendi e que não tem quem ensine para elas, porque muitas vezes as pessoas que começam nesse mercado querem começar com empresas grandes e esquecem daquelas pessoas que têm seu João da padaria ali, que tem uma empresinha com 10 funcionários, aquele tio seu que tem uma indústriazinha pequenininha, que tem uma equipe de líderes, ou aquela outra pessoa que tem uma fábrica, enfim, e que talvez gostariam muito de aprender com o conhecimento que você já tem. Onde que eu estou querendo chegar nessa informação? Por que eu coloquei isso e que isso é um ponto extremamente importante? Porque nenhum desses pontos são pré-requisitos para te impedir de começar dentro dessa carreira. Você só precisa começar com clientes se posicionando, vou colocar aqui, ó, se posicionando em um mercado do seu nível de maturidade. Cara, você não precisa começar atendendo uma Coca-Cola, você tá entendendo? Você não precisa querendo fechar um contrato com a Apple, você tá entendendo? O Brasil, ele tem muito mais micro e pequenas empresas do que grandes empresas, isso é óbvio. Existe um oceano azul de possibilidades para você, empresas que estariam sedentas para aprender um pouco com você, mas você ainda não se posicionou dentro de mercado nenhum e não está prospectando aquelas empresas dentro daquele mercado e está deixando passar uma baita de uma oportunidade na sua vida. Então o que eu estou querendo te dizer, você pode começar com os recursos que você tem, com a experiência que você tem. Você só precisa seguir uma metodologia, só precisa dar o passo nessa direção, começar a fazer os seus primeiros trabalhos e depois é uma evolução, é uma caminhada. Mas toda grande jornada ela vai começar com um primeiro passo e esse é o primeiro passo que eu quero que você tenha. Definir o seu posicionamento e começar a pensar em criar o seu primeiro produto, mas sair da inércia e ir para a direção daquilo que você tanto sonha, daquilo que você almeja. Você está entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda. Tá? Isso é o ponto do posicionamento. Então grava isso, você já tem os recursos, você não precisa de ter autoridade. Se tiver um bom produto, oferecer isso para dentro de um mercado que você se posicionar, já é meio caminho andado para você começar a ter sucesso dentro dessa jornada, certo? E aí, a frase que eu falei agora, você vai oferecer isso para o mercado. E isso tem a ver com o próximo P que eu falei para vocês, que é o P da promoção. Aqui é o terceiro P. Essa promoção, eu estou falando de vendas, promover o seu produto, promover o seu serviço de palestrante. Isso é um gap muito grande na carreira das pessoas hoje em dia. Muitas pessoas chegam até mim e eu vou te contar a minha história. Hoje eu treino
palestrantes e treinadores em todo o território nacional. Eu já percorri mais de 7 estados brasileiros com turmas, tanto presenciais e também tem muitas turmas online. Eu tenho no total mais de 2.000 alunos entre treinadores e palestrantes. E uma das maiores dificuldades que essas pessoas têm dentro do mercado está ligado à parte comercial. Só que eu vou te falar uma coisa que vai desbloquear isso. Se você aprender a palestrar, se você aprender a criar uma palestra da forma correta, você pode usar essa mesma palestra para vender qualquer coisa. Então, por isso que eu falo, quem sabe palestrar, sabe vender. Anota isso. Deixa eu te falar uma coisa. Digamos que eu queira fazer 100 vendas de um produto, seja qualquer produto, tá? Não precisa ser palestra, pode ser um produto mesmo. E eu tenho uma lista aqui de 100 clientes. Qual que é a forma mais inteligente de eu vender esse produto? Pegar o meu telefone e ligar um a um. Oi, aqui é o Guilherme, beleza? Não. Oi, aqui é o Guilherme, 100 pessoas. Ou eu fazer um convite para essas pessoas e falar, pessoal, olha só, vou reunir vocês aqui numa sala e eu vou fazer uma palestra para vocês. E aí eu vou palestrar para essas pessoas e eu vou usar uma estrutura de uma palestra que no final existe um pitch de vendas, uma oferta de algum produto ou de algum serviço. Qual que vai me dar menos trabalho? Qual que vai me dar maior ganho de escala? Certamente, se eu palestrar para essas pessoas. Por quê? Porque eu estou atingindo ao mesmo tempo todas essas pessoas. Então, o que eu falo para os meus alunos é, se você souber palestrar, você consegue vender qualquer peixe. E para isso existem as famosas palestras pitch. São estruturas de palestras um pouco diferente de uma estrutura de uma palestra informativa, vamos dizer assim, mas que além de ensinar, entreter e ativar, ela também vende. Então isso é uma estrutura de uma palestra pitch. Então você pode usar palestras para vender, inclusive palestras. Você pode usar palestras para vender também treinamentos. Você pode usar uma estrutura de uma palestra para fazer uma live e vender o seu produto. Você pode fazer... Você sabe qual que é uma das formas que eu mais vendi palestras e treinamentos até hoje? Foi fazendo palestras online e colocando para rodar na internet de forma automática. Então deixa eu te contar uma estratégia, tá? Anota ela aí. Eu crio uma palestra online igual essa palestra que eu estou te dando aqui agora, essa aula que eu estou te dando aqui agora, certo? Inclusive, no final dessa aula, eu vou abrir uma possibilidade para quem quer alavancar e entrar de cabeça dentro desse mercado, tá? Então, eu uso essa estratégia exatamente para prospectar os meus clientes de empresas. O que eu faço? Eu gravo uma palestra sobre o tema que é a minha expertise, ponho ela para rodar na internet, deixo ela 24 horas rodando na internet, com as estratégias corretas de marketing, obviamente. E ao final dessa palestra, eu faço o que a gente chama de CTA, que seria um Call to Action, uma chamada para ação, levando essa pessoa para um contato, seja de e-mail ou um contato de telefone. A minha equipe aborda essa pessoa e ali eu começo um relacionamento. Então, 24 horas por dia, tem palestras minhas que estão rodando na internet com o objetivo de atrair a atenção dessas pessoas. Eu entrego um conteúdo de valor, chamo a atenção dessas pessoas e ao final dessa palestra, eu faço a oferta do meu produto e do meu serviço. Por quê? Por que eu consigo vender? Porque eu sei palestrar, eu sei uma estrutura. E você pode fazer exatamente a mesma coisa com tudo. Hoje em dia, você pode abrir o seu celular e agora fazer uma live. Dentro dessa live, você vai levar esse pessoal, por exemplo, para o seu serviço que você oferece, para a palestra que você vende, para a sua área de atuação, para o seu treinamento, para a sua área de expertise. No seguinte sentido, olha, se você gostou, isso é um pouquinho do que nós trabalhamos na nossa empresa. Existe ainda muito mais, nós podemos fazer X, Y, Z, falar dos benefícios e tal. E no final, olha, se você tem interesse, clica no botão que está aqui abaixo e você vai falar diretamente comigo ou com a minha equipe e eu vou te passar todos os detalhes. Você consegue entender hoje, na era da informação, na era da internet, como que fica tudo muito mais fácil? Então, por isso, mais uma vez, se você sabe palestrar, você sabe vender. Logo, o problema da promoção não vai ser mais um problema se você aprender a criar as estruturas corretas das palestras. Ou seja, tudo isso que eu estou mostrando para você aqui, tanto produto, quanto posicionamento, quanto promoção, existe o como fazer. Você está entendendo? O como fazer. Existe método. E o que eu quero que você entenda é que eu não quero que você fique montando a caixinha de boneca da sua filha igual eu fiquei.
Trazendo para analogia, eu não quero que você fique dando murro em ponta de faca, fazendo por tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, podendo esse erro sair caro demais para você, sendo que você pode ter uma metodologia. E é exatamente sobre metodologia que eu quero falar para você. Você que caiu aqui dentro dessa página, que chegou até aqui, você está tendo acesso para conhecer, que eu vou te falar aqui agora, a nossa metodologia de certificação de palestrantes, que é o método Você Palestrante. O método Você Palestrante, ele é um super combo de 7 treinamentos. São 7 treinamentos 100% online, onde eu vou te ensinar as principais metodologias para você criar um produto campeão, ou seja, você vai aprender a criar palestra de verdade para você se posicionar e para você promover e vender isso dentro do mercado, tá? Eu vou te mostrar por dentro do treinamento aqui para você entender exatamente do que eu estou falando e como que você vai ter acesso, beleza? Olha só, eu estou aqui ó, dentro da plataforma do treinamento, ó, tá? Então aqui está o treinamento. São 7 treinamentos e eu vou esmiuçar cada um com você agora para você entender como que isso aqui vai te ajudar a transformar a sua carreira, a sua jornada. Olha só, o treinamento número 1 é o treinamento Construção da Palestra Perfeita. Aqui dentro desse treinamento, você vai aprender uma estrutura de uma palestra. Olha só, uma palestra, ela, como eu falei para você no início, ela não são informações jogadas numa apresentação de PowerPoint, ela precisa seguir uma estrutura, a estrutura que eu chamo de neurologicamente correta. E aí nós desenvolvemos essa ferramenta, que é o Canvas Construção de Palestras, onde existem 8 etapas que você vai aprender para construir toda e qualquer palestra do absoluto zero. Então, fazendo de uma forma bem geral com você, a palestra tem introdução, corpo e fechamento. Dentro da introdução, você tem abertura, conexão e gancho. E dentro da abertura, conexão e gancho, existem coisas que você precisa fazer e falar para levar o seu público para o próximo nível, que seria o corpo. Então lembra? Roteiro do filme. Estou contando uma história. Lembra da novela? Ela começa, vai ganhando força, vai subindo, daqui a pouco precisa chegar num clímax, certo? Aí dentro do corpo você vai ter lá histórias, dores, fundamentos, ações. Então são etapas que precisam compor o corpo da sua palestra, para que você possa levar então para um desfecho, que seria o fechamento. Então nós criamos essa ferramenta visual e ela serve de guia para você. Ou seja, a partir de agora, você consegue criar toda e qualquer palestra seguindo uma estrutura que é neurologicamente correta. Só precisa saber, ó, na abertura, o que precisa ter? Você vai lá na ferramenta e fala, precisa ter isso, isso, isso. Então, beleza. Eu vou criar um slide falando isso, isso, isso. Pronto. Ficou tudo muito mais fácil, certo? Então, isso é o que você vai aprender no treinamento número 1, que está aqui, ó. Então, o que eu faço? Ó, eu vou pegar etapa por etapa dessa ferramenta com você, vou abrir ela, ó, falar, ó, na etapa da linha mestra, o que você faz? Na etapa da introdução e abertura, o que você faz? Então, eu vou falar com você etapa a etapa da palestra. Por isso que você vai aprender essa ferramenta. Então, a partir de agora, você vai estar apto a criar todo e qualquer produto de qualquer tema que você quiser criar, seguindo essa estrutura. Beleza? Isso aqui é o treinamento número 1, tá? Isso aqui é fantástico. Treinamento número 2 é a construção da palestra Pitch. Lembra que eu falei com você do pilar da promoção? Você vai aprender a estrutura que você pode usar em palestras, em lives, qualquer tipo de apresentação, em vídeos de vendas, para você criar, levar as pessoas para um próximo nível ou vender qualquer coisa para essas pessoas. Então existe uma lógica a ser seguida. A palestra Pitch ela é um pouquinho diferente. A gente desenvolveu uma ferramenta também que é o Canvas Palestra de Vendas, também seguindo de forma visual toda uma estrutura. Porém, uma palestra de vendas ela tem algumas partes que na palestra de informação apenas ela não tem ou tem de forma diferente. Então você vai precisar fazer uma solução rápida, vai precisar fazer uma virada, vai precisar fazer uma oferta, vai precisar fazer uma ancoragem de preço, várias situações que existem dentro de uma palestra de vendas. E você vai aprender a como criar essa palestra de vendas. Você pode usar tanto de forma presencial, ou em lives, ou em vídeos de vendas para vender o que você quiser também, seguindo essa metodologia. Então isso aqui ó, é o treinamento número 2. Está aqui, ó, todo explicado, o que você faz em cada uma das etapas também da palestra Pitch, certo? Aí você tem o treinamento 3 e 4. Esse treinamento 3 e 4 é o treinamento que eu chamo ele de caixa rápido. Como assim caixa rápido? Olha só,
Treinamento 3, você vai aprender a estrutura completa de uma palestra pronta de gestão de tempo e produtividade. Eu vou pegar a minha palestra de gestão de tempo e produtividade, que eu vendo para as empresas, tá? Eu vou abrir ela com você e eu vou te explicar ela slide a slide. Então, olha só, tem os próprios slides da apresentação, ó. Eu vou passando um a um com você e vou te falando tudo aquilo que você vai falar e fazer em cada um dos slides. Então, mesmo que você nunca tenha ministrado uma palestra antes, você vai sair apto a ministrar. Por quê? Porque você vai pegar essa estrutura que está aqui, simplesmente você pode replicar. Por que eu chamo de caixa rápido? Porque você pode simplesmente, Guilherme, eu estou com pressa, estuda o módulo 3, módulo 4, replica e vende. Acabou. Você já tem como monetizar, você já pode vender isso para o mercado por 2, 3, 4, 5 mil reais. Você está entendendo? Então isso é o caixa rápido. Você tem 2 produtos prontos. O treinamento número 3, que é o palestra de gestão de tempo e produtividade. E aqui uma informação importante, tanto para o 3 quanto para o 4, os módulos que você recebe essas palestras, você recebe a apresentação dela pronta, no PowerPoint, tá? Então o que vai acontecer? Você pode simplesmente, como você recebe o arquivo aberto, você vai colocar sua logo e pronto, já está pronta a apresentação para você. Você só precisa pegar, estudar, aprender como faz aquilo e monetizar e levar isso para o mercado. Então o 3 e o 4 é o módulo caixa rápido que você tem. Você vai aprender 2 palestras do Absoluto Zero. A palestra 4 é uma palestra de comunicação e feedback, tá? Que também é uma das palestras que eu mais vendi até hoje. Em primeiro lugar foi palestra de produtividade, com certeza. Afinal, qual empresa que não quer que a equipe produza mais, não quer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissional, quer que as pessoas deem mais resultado, enfim. Toda empresa busca isso. Então isso é mamão de vender para as empresas, tá? E a palestra 4, comunicação e feedback. Cara, certamente assim, 9 em cada 10 empresas que eu visito tem problema de comunicação interpessoal, comunicação entre líderes e liderados, não sabem trabalhar com feedback. Então é um tema que é muito requerido pelas empresas. E você vai aprender a estrutura dessa palestra também, explicada slide a slide, tá? Então só para você ter uma noção, olha só, aqui tá melhor para você ver, ó. Tem o slide da apresentação, enfim, já entra com outro slide onde eu explico o que eu falei no slide, o que eu fiz, entende? Então no momento que você tiver acesso ao material, o que você vai fazer? Você vai fazer uma cópia disso aqui e na sua você vai excluir os slides em branco aqui e vai usar já. Vai estudar, obviamente, e vai usar isso na sua própria apresentação, beleza? Treinamento 5 é o treinamento Você Produtor. Aqui você vai aprender as principais estratégias para produzir vídeos de conteúdos para as redes sociais. Lembra que eu falei que um dos pilares desse treinamento é o posicionamento? Fazer vídeos em redes sociais, você está alimentando o seu posicionamento. Você está criando uma identidade daquilo que você faz para as pessoas que te seguem. Então as pessoas começam a assimilar que você é uma autoridade naquele assunto porque você fala sobre aquele assunto, porque você ensina sobre aquele assunto. Então é mais do que óbvio de que produzir conteúdos para as redes sociais é algo fundamental hoje em dia. E aqui você vai aprender com o meu próprio produtor as principais estratégias para você produzir conteúdos de qualidade, de nível profissional, porém utilizando equipamentos com excelente custo-benefício. Por exemplo, um celular e um microfone de lapela que você pode comprar por R$100 na internet. Tá? Tomando cuidado com a iluminação, ele vai te dar dicas de iluminação, de áudio, enfim, de edição. Então é muito, muito bacana. Você vai aprender todas essas dicas aqui no Você Produtor. Aí nós temos o treinamento 6. O treinamento 6 é a aula transformando livros em palestras, tá? Como é que você pode transformar um livro que você tem na sua casa, um livro de R$50, em uma palestra, por exemplo, que você pode vender por 4, 5 mil reais? Você precisa entender, a estrutura de um livro, ela é muito similar à estrutura de uma palestra. Então você pode pegar conteúdos que existem dentro de um livro, jogar esses conteúdos dentro da ferramenta do Canvas Construção de Palestras e criar as suas apresentações ali, baseado nessas obras. É uma excelente forma de começar a criar os seus próprios temas dentro das suas expertises, certo? Então vou te dar as principais dicas aqui dentro dessa aula do módulo 6. E o módulo 7, que é um módulo, são 2 aulas onde eu te ensino como prospectar e vender treinamentos e palestras para empresas. Aqui nesse módulo eu vou te ensinar 4 formas de você prospectar e vender tanto treinamentos quanto palestras para empresas e começar a lotar a sua agenda. As 4 formas que eu usei ao longo de toda a minha jornada e que eu uso até hoje, desde fórmulas mais simples até fórmulas um pouco mais elaboradas também, usando algumas estratégias de marketing. Obviamente, você vai precisar
pesquisar um pouco mais de ferramentas, enfim, mas eu vou te dar um mapa para você começar a usar essa estratégia, certo? Então isso já vai ser um divisor de águas para você começar a fechar os seus primeiros contratos, tá? Na última aula tem até uma planilha que eu te disponibilizo com relação à prospecção, para você monitorar, enfim. Então, isso aqui já me ajudou muito um dia e me ajuda até hoje e eu uso isso até hoje e eu vou te passar exatamente esse mapa agora, completinho, tá? Para você simplesmente pegar e usar. Então, isso aqui é tudo que você vai aprender dentro do combo do método Você Palestrante, beleza? Então aqui, cara, de verdade, isso aqui é um acelerador na sua jornada. Esse treinamento ele foi milimetricamente pensado para você alavancar a sua jornada, porque a gente passa dentro dos principais pontos que eu citei para você aqui: posicionamento, produto e promoção. Todos os treinamentos eles estão ligados dentro desses 3 pilares fundamentais, beleza? Você pode estar se perguntando, Guilherme, então, beleza, gostei muito, tenho interesse, como que eu faço para entrar agora dentro do método Você Palestrante? Olha só, deixa eu te mostrar aqui o investimento do treinamento, tá? Você está tendo a possibilidade de um benefício de comprar no super combo, certo? Do método Você Palestrante. Por que eu estou te falando isso? Porque esse treinamento, eles são vendidos separadamente, tá? Como assim, Guilherme? Olha só, estou aqui com a página do treinamento, ó. Se você fosse comprar só o treinamento 1, construção da palestra perfeita, ele seria vendido por 497, tá? Ele é vendido por 497. Treinamento 2, palestras de venda, o pitch, 397. As palestras avulsas, gestão de tempo e produtividade, 297 cada uma, tá? O Você Produtor, 197. O Transformando Livros em Palestras, aquela aula, 97. O mini treinamento Como Prospectar e Vender, 97. Isso aqui dá um total de R$ 1.897, certo? Mas no Super Combo, você tem o benefício de comprar o pacote, tá? Então, olha só, no pacote você vai investir R$ 297 apenas, tá? Ou podendo parcelar em 12 de R$ 28,94. R$ 28,94 por mês para você ter acesso a esses 7 treinamentos que vão te ajudar a, talvez já no seu primeiro contrato, você já recuperar 10, 15, 20 vezes aquilo que você investiu. Por que eu estou te falando isso? Hoje, em média, é o valor que os nossos alunos têm trabalhado no mercado. Um cara que nunca palestrou, que está começando a dar os primeiros passos, tem cobrado entre 2.000, 1.500, 2.000, até 3, 4, 5, 6 mil reais. Obviamente vai depender do ciclo de relacionamento dele, do grau de autoridade que ele tem, mas em média é isso. Me mostra que negócio você pode investir R$ 297 e te possibilitar um ganho já no seu primeiro contrato, por exemplo, de 2, 3, 4 mil reais. Eu desconheço algo que te dê esse grau de rentabilidade, como é o mercado de palestras e o mercado de treinamentos, certo? Então, cara, é uma mega oportunidade. Você ainda pode passar lá de 12 vezes. Olha só, cara, como que... Eu vou te provar que toda e qualquer pessoa consegue fazer esse investimento aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. O valor que eu te falei, 297, certo? 297. Isso vai dar igual a 12 de 28,94. Foi isso que eu coloquei aqui? 28,94, certo? Beleza. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 28,94 dividido por 30 dias. Vamos pegar 30 dias do mês. Vamos pegar a calculadora aqui, ó. 28,94 dividido por 30 dias. Nós estamos falando, olha isso, gente. Nós estamos falando do investimento aqui de... Foi 96, né? 96,44. 96 centavos. 96 centavos que você vai investir na sua carreira para começar ela imediatamente e aprender toda essa metodologia. Nós estamos falando de menos de 30 reais por mês. Menos do que você gasta com pizza, com sanduíche. Cara, então, de verdade, eu não acredito que o valor possa ser uma objeção da sua compra. E ainda tem um segundo detalhe que vai matar ainda mais a objeção, tá? Seria a garantia, beleza? Olha só, eu sei que quando a gente está para tomar esse tipo de decisão, a gente fica pensando assim, será que isso vai funcionar para mim? Será que o treinamento é bom? Ou então, às vezes, assim, quem que é esse cara? Às vezes você não me conhece ainda, às vezes você ainda não me acompanha nas redes, enfim, você não sabe da minha carreira.
Eu sei que isso acontece, eu também sou consumidor, eu consumo curso todos os meses, tá? Então eu sei que isso acontece. Pensando nisso, a gente tem garantia desse produto. Como assim? Você pode comprar esse produto, você vai comprar, vai passar no cartão, enfim, e você tem 7 dias para usar. Como assim? Você compra hoje, pode assistir o treinamento durante 7 dias. Se dentro desse período você achar que isso que eu acabei de te informar, isso que eu abri o curso com você aqui, ó, eu te mostrei o curso por dentro, todas as etapas. Se você achar que por algum motivo eu não te entreguei aquilo que eu te falei aqui agora, que não fez sentido para você, enfim, você pode solicitar 100% do seu investimento de volta, certo? Então é risco zero. Então, se você tinha alguma objeção com relação a isso, acaba aqui, porque você tem 100% de garantia, tá bom? Como que vai funcionar? Olha só, aqui abaixo tem um botão para você fazer a sua inscrição. Você pode clicar nesse botão, você vai ser direcionado para um gateway de pagamento, você vai colocar os seus dados e ali você vai finalizar a sua inscrição, ou via cartão de crédito ou via boleto. Qual a diferença? Via cartão, você tem acesso imediato, então colocou o cartão lá, aprovou, você vai receber no seu e-mail, login e senha para já começar a estudar tudo que está aqui. Se você comprar via boleto, é necessário ter a compensação do boleto. Como assim? Você vai pagar o boleto, o banco vai informar para a plataforma e esse trâmite demora em torno de 24 a 48 horas úteis, beleza? Então tem esse porém se for via boleto. Se for via cartão é mais rápido, mais fácil. Se você quiser via boleto, você tem que saber que o seu acesso vai chegar da mesma forma no e-mail cadastrado, porém entre 24 a 48 horas depois que você realizar a sua inscrição. Beleza? Galera, olha só, o que eu podia fazer para que você entre de cabeça dentro desse mercado, eu acabei de fazer e eu acabei de liberar aqui para você. Agora é com você. Chegam momentos da nossa vida que a gente precisa decidir como que a gente quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E eu tenho convicção, se você der esse passo nessa direção, daqui 1 ano você vai olhar para trás e vai falar, cara, como foi bom ter começado há 1 ano atrás. Quando você estiver colhendo os frutos, colhendo os resultados do seu trabalho. Beleza? Então, de verdade, essa é uma mega oportunidade. Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade quando eu comecei. De ter acesso, por exemplo, a uma metodologia como essa, quando eu comecei a minha jornada lá atrás. Porque não tinha. Então, na minha jornada, foi tentativa e erro, quebrar a cara, quase desistir por diversas vezes, porque as coisas não funcionavam. Então, muito mais do que um curso, eu estou te oferecendo tempo, porque tudo que está aqui foi fruto de muito trabalho, muito teste, muita dedicação, muito estudo, muita compilação, muita análise para chegar em metodologias como essa. Metodologias que já foram testadas e que já foram validadas. Então, muito mais do que apenas um curso, eu estou te vendendo um tempo de dedicação para chegar dentro desse padrão que hoje é validado e que eu sei que dá resultado. Beleza? Então era essa mensagem que eu queria te passar e verdadeiramente eu espero te encontrar dentro dessa turma do método Você Palestrante com todos esses benefícios que eu trouxe aqui para você. Fechou? Então é isso. Grande abraço e eu tô te esperando aqui dentro. Bora!